Boa noite, pessoal. Bom fim de tarde, boa noite. Aí de quarta-feira, nessa terceira sala de aula da série do Educa Online. É um prazer contar com a presença de todos e todas vocês aqui. Eu sou Paulo Serra, sou diretor de inovação da Blue Ocean. E se vocês estiverem me ouvindo, inclusive puderem colocar no chat que estão me escutando, que está tudo certo, eu vou agradecer, porque aí a gente já começa a estabelecer aqui uma conexão. O chat, para quem não sabe, fica aqui no cantinho aqui à direita. Ó, Vera, obrigado, já deu ok aqui, então se está ok, vocês estão me ouvindo, e é nisso que eu queria chegar. Pessoal, a gente chega hoje ao terceiro encontro dessa semana, né, dessa nossa trilha ligada à gestão como um todo na educação, por diversas faces aí desse setor tão importante na nossa economia e, obviamente, sendo feito de forma remota, visando aí mantermos ao máximo o isolamento social, mas mesmo assim os encontros e nos engrandecendo, sempre tentando sair maiores do que entramos nessas salas. Tem muitos colegas que estiveram no encontro de ontem, que estiveram no encontro de segunda-feira, que estiveram em ambos os encontros, então talvez algumas coisinhas que eu vou falar aqui, principalmente nesse começo, soem um pouco redundantes, mas como temos colegas que estão aqui pela primeira vez, eu acho sempre importante colocá-las. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver aqui hoje, né? E também algumas orientações aqui do ponto de vista mais prático desse nosso encontro, né? Então, lembrando, a série Educo como um todo e o Educo Online são realizações e são idealizados e organizados pela Blue Ocean, né? Uma empresa, eu sempre falei aqui essa semana, né? 100% brasileira, tirando o nome, só o nome é em inglês. E que a gente olha muito para esse conceito da estratégia do Oceano Azul, né? Sobre procurar oportunidades de mercado nesses oceanos azuis, nos Blue Oceans, e fugir aí desses mares vermelhos onde está todo mundo brigando e competindo, né? Então, esse é o nosso viés, essa é a nossa empresa, e essa é a terceira sala do Educa Online, que vai falar exatamente sobre saúde socioemocional e relação entre pais e escola, né? Então, de forma mais sintetizada, hoje é a nossa sala dos pais, como a gente gosta de falar, né? O que eu vou colocar aqui para vocês é alguma coisinha um pouco mais administrativa e que, novamente, né, pessoal, quem já esteve aqui nos outros encontros, peço desculpa, mas é importante passar isso para quem não esteve ainda, para vocês familiarizarem com essa plataforma onde a gente está agora, né, que é o Click Meeting. Eu sei que muitas estão fazendo videoaulas, estão acompanhando webinars, estão vendo lives em várias e várias plataformas. Não sei quem já é familiar com essa, mas quero dar uma visão geral sobre dois pontos que são bem importantes, né? O primeiro deles é orientar vocês sobre os status, né? Então, vocês vão ver que lá embaixo à direita, você pode clicar naquela mãozinha, ela vai abrir um painel de status, onde você pode, por exemplo, clicar nesse botão de levantar a mão e isso vai ficar aqui em cima, ó, do lado do seu nome. Então, se você precisar de uma ajuda, tiver com alguma dificuldade ou quiser mesmo reagir, falar, olha, gostei, discordo, fala mais alto, fala mais baixo, esse é o lugar bacana para você fazer isso e a gente vai dando esse direcionamento por aqui, tá? Uma coisa importante também, né, pessoal, o nosso objetivo com esse encontro é sempre fomentar também a interação. Então, eu vou avisar para vocês quando a gente abrir para os painéis de perguntas. E quando isso acontecer, vocês vão perceber que lá embaixo, no chat, onde vocês inclusive já usaram aqui, pelo que eu já estou acompanhando, vocês vão ter esse ponto de interrogação, onde o que vocês escreverem e clicarem no ponto de interrogação, se transforma numa pergunta e a gente pode direcionar, endereçar isso nos nossos painéis de questões, de debates junto aos nossos especialistas, tá? Do ponto de vista administrativo, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Para quem já viu, obrigado por me acompanhar mais uma vez. Para quem está vendo pela primeira vez, espero que tenha conseguido, mas ao longo dessa nossa hora e meia, a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Eu aproveito aí para agradecer, como sempre, a Escola da Inteligência, o CELEP, a Les Fotografia Escolar, Mindmaker, Seven e Miller Martin Advogados, que são patrocinadores da série Educo Pro ano 2020, estão conosco nessa iniciativa aí também do Educo Online. Ficam desde já e como sempre com o nosso agradecimento e obrigado. Essas empresas tão conhecidas e reconhecidas no setor. E por último, né, mas não menos importante, e chegando realmente nesse encontro, né, essa terceira sala sobre saúde socioemocional e para falar da relação entre pais e escola, a gente vai ter um primeiro momento, né, que a gente já começou, das 18 até umas 18h50, falando sobre esse tema central e com foco em como manter esse canal aberto com os pais e torná-los agentes positivos e participativos nessa relação escola-aluno,
com foco aí obviamente, na satisfação e na retenção, né? Como fazer isso, afinal de contas? E acho que mais do que respostas é importante termos a pergunta para fomentar essa interação, né? E teremos aqui para nos ajudar com isso o professor João Batista, que é diretor-geral do Colégio Anchieta, na Bahia, e também o professor Rony Lourenço, ele é diretor-geral pedagógico no Grupo Olimpo para Goiás e Belo Horizonte. E na sequência, né, as falas dos professores aqui, a gente vai contar também com comentários do Célio Miller, sócio de Miller Martin Advogados, aí sim, abrindo para um debate, onde a gente vai até às 19h30 com vocês e contando com as perguntas de cada uma, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela, agora eu vou aparecer de volta para vocês. Ah, legal. E vou também já promover aqui, como eu gosto de dizer, tanto o professor João, deixa eu já ver se ele já está aqui conosco, eu já tinha visto ele mais cedo aqui, legal. Vou te promover, professor João Batista, a palestrante, tá? Então já deve aparecer aí para você aqueles campos para liberar teu vídeo e teu áudio. Tem um delayzinho, por isso que eu estou falando, e também vou fazer o mesmo com o professor Rony Lourenço, que eu já vi que está aqui também conosco, já te tornei como apresentador, então também, Rony, vai aparecer para você na sua tela, até como a gente já viu, né, aqueles botõezinhos ali de áudio e de vídeo para a gente já poder se ver e te ouvir. Boa noite, professor Rony, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo certo, te ouço muito bem. Pelo professor João Batista conectar aqui com a gente, para que a gente possa dar início nesse encontro. Eu sei que o professor João Batista, ele tem alguns slides, né, até já deixou aqui comigo, então eu acho que é bacana a gente começar com a contribuição dele, e aí a gente emenda na sequência para a tua fala. Professor Rony, aí antes do nosso debate, eu convido aqui o Célio a se juntar a nós para algumas palavras, e aí a gente tem essa discussão. Boa noite, professor João Batista, tudo bem? Boa noite, Paulo. Prazer em revê-lo. Igualmente por aqui. Eu vou colocar a sua apresentação, a gente já colocou aqui, eu já vou deixar ela a postos para que todos possam ver. Acho que ela já está aqui centralizada. Professor, eu vou só encaixar aqui o meu vídeo, inclusive ali, pessoal, onde tem esse videozinho aqui, ficou pequenininho, de nós aqui falando, vocês podem clicar na parte inferior direita, que ele vai encaixar lá no canto, fica melhor para visualizar. Professor João Batista, estão aqui teus slides, eu vou te passar a palavra, eu vou fechar aqui o meu vídeo, convido o professor Rony a fazer o mesmo, e eu já te passo a palavra para que você possa fazer a tua apresentação, a gente já ouve o professor Rony, a gente já consegue dar sequência aqui no encontro. Vamos lá? Vamos lá. Legal, a apresentação já está aparecendo para você, professor? Está mais com um quadrozinho seu em cima dos slides ao lado. Eu vou clicar ao lado, não é isso? Isso, é esse quadro onde está, conseguiu colocar ali do lado, né? É. Ah, legal, bacana. Se quiser, posso passar os slides aqui também, não tem problema, é só me avisar. Tá bom. Então eu posso começar, né? Sim, por favor, com você. Bom, primeiro, boa noite. Nós queremos agradecer a você, Paulo, a Igor e toda a equipe pela oportunidade que nos deu de dividir, né, nossa experiência com o público que está também nos acompanhando. Agradecer ao público que aderiu a esse evento. E nós estamos dividindo a nossa apresentação em dois blocos, porque estamos num período de transição entre dois séculos, o século XX e o século XXI, e aí nós queremos caracterizar cada um deles e demonstrar os desafios que a educação tem nesse período de transição. Então, nosso primeiro slide, pode mudar para o segundo, por favor? Então, o primeiro bloco nós chamamos da antiguidade ao século XX, que nós classificamos como uma era de alianças. Essa era de alianças, ela tem como melhor símbolo que a represente um dos primeiros motivos de aliança que que é representado na Arca da Aliança com a guarda dos 10 mandamentos que foram elaborados para gerenciarem todo o sistema socioemocional
afetivo e religioso dos componentes da religião judaico-cristã. Então, essa aliança, no entanto, uma das primeiras da antiguidade, essa e as demais que nós vamos tratar daqui a pouco no século XX, não conseguiram evitar que nós fôssemos acometidos de grandes atrocidades. A primeira delas está aí representada por Hipátia, que foi uma filósofa, a primeira matemática da história, e foi, nessa figura está representado, ela foi arrastada e cortada, esfolada publicamente nas ruas de Alexandria entre os anos 415 e 416, e presume-se que esse fato se deu por conta dela ser mulher, e por ser mulher não tinha o direito de deter, né, o conhecimento que detinha naquela época. Então, é preciso que a gente considere que a aliança não garante sempre, né, que não haja atrocidade, ou que não haja atrocidades. Então, a partir de Hipátia, nós queremos também, só para marcar, outros eventos. Giordano Bruno, no século XVII, no início do século XVII, exatamente em 1600, Giordano Bruno foi queimado em praça pública por ser um filósofo, né, e um pensador que discordava do pensamento da Igreja Católica à época. Então, por isso, ele foi condenado à morte e foi queimado em praça pública, acusado de heresia. Além de Giordano Bruno, nós tivemos Galileu Galilei, que é um dos criadores da ciência moderna, né? E que, mais ou menos nessa época, em 1642, ele nasce, em 1600 e poucos, e Galileu, 1642, aliás, ele nasce em 1564, e em 1642, melhor dizendo, Galileu também foi ameaçado por fundamentar a teoria de Copérnico heliocêntrica e que não era, não se coadunava com o pensamento da igreja à época também. Então, esses elementos da antiguidade, ou pelo menos até o século XVII, eles se aliam a outras alianças do século XX, que eu só vou citar algumas. Uma delas é o Pacto de Varsóvia, que aconteceu nos países do leste europeu, exatamente mais ou menos em meados do século XX, para proteger um bloco de países socialistas reais da época e que queriam se proteger da Guerra Fria que existia à época. Então, além do Pacto de Varsóvia, nós tivemos também, o mais recente foi a Aliança para o Progresso, aliança entre 22 países aproximadamente, liderada pelos Estados Unidos, e essa aliança ela pretendia um apoio a esses países para que eles se desenvolvessem econômica e socialmente. Bom, o século XX, apesar de todos esses acordos e alianças, o século XX foi considerado por Hobsbawm, que foi um dos maiores historiadores do século XX, o século da violência, ou seja, a era dos extremos, como ele dizia. Foi tão violento que guardou 2 guerras mundiais, além de conflitos regionais, como Guerra do Vietnã, dentre outras, guerras civis, etc. Então, o século XX, como século da violência, ele não foi um bom século para a humanidade. E a transição do século XX para o século XXI nos coloca exatamente com responsabilidades que nós vamos analisar aqui no terceiro slide. Vamos lá. Então, o século XXI nós classificamos como era de novos pactos. E nesses novos pactos, nós vamos tocar muito mais no pacto da educação contemporânea. Então, os primeiros pactos, eles já começam em 2019, na saúde, mais exatamente 11 de abril de 2019,
a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, lançou o Pacto Regional pela Atenção Primária à Saúde para a Saúde Universal, ou seja, para todos os países, principalmente os países em desenvolvimento. E o que é esse Pacto Regional? É um APS 3030. O desafio era a aplicação, o atingimento de 3 metas. 30 para alcançar-se 30% do PIB desses países aplicados para a saúde em geral, em termos de universalizá-la. 30 por conta de se alcançar também, além do financiamento, a superação das barreiras que existem para o alcance ao mínimo de saúde que os povos precisam alcançar. E o último número 30, tudo isso precisa ser alcançado até 2030. Portanto, nós temos 10 anos para o alcance dessa atenção primária à saúde. Então, esse é um pacto interessante na saúde. Na economia, apesar de não termos nenhum pacto, com a crise atual trazida pela pandemia do Covid-19, é provável que a economia mundial e com a geopolítica que se desenha atualmente, contemporaneamente, é provável que pactos econômicos sejam realizados, não mais dentro da lógica dos pactos ou das alianças até o século XX, mas pactos mais consistentes, porque provavelmente, segundo muitos pensadores, será a última oportunidade que teremos para desenvolver um mundo melhor, né? Construir sociedades melhores e formarmos pessoas melhores. Aí está uma das responsabilidades da educação contemporânea. Então, na educação, nós temos a Carta da Terra, que veio em 2005, no encontro de ecologia ou de educação ambiental, ou de ambiente, como se diz socialmente, e a Carta da Terra é uma demonstração de que a Terra é o único lugar que nós temos para viver. Mesmo com todo o avanço da tecnologia, a Terra é a nossa casa comum, como o Papa Francisco diz numa encíclica recente que ele escreveu. Então, vamos focar agora o pacto com a educação. O pacto da educação precisa ser a partir de 3 princípios iniciais. O primeiro deles é da educação como ciência, fundamentada no processo sócio-histórico e filosófico. E o segundo, com o uso de ferramentas tecnológicas, inclusive as digitais. Isso não pode ficar fora da educação. E o terceiro, que diz respeito ao tema que nós estamos tentando discorrer agora, uma educação fundada em valores ético-morais, com novo sentido do respeito à vida, à natureza e às diferenças étnico-culturais. Então, essa educação, ela precisa fazer pacto, eu vou falar pelo menos num aspecto, que é o seguinte: a educação do século XX, ela foi a educação dos significados, na ilusão de que se pode trabalhar significados sem os significantes. É isso que está sendo considerado por vários autores, Bauman, Harari, né, dentre outros, retomando, inclusive, uma visão que foi trazida desde o século XIX, início do século XX, por Freud, e aprofundada por Lacan. E nós estamos na sociedade simbólica ou na sociedade da linguagem. Então, indiscutivelmente, a educação precisa estabelecer pactos, pelo menos com a psicologia, que já vinha muito tenuamente fazendo, mas agora com a psicologia, com a psicanálise, a entrada do significante é uma entrada seríssima, porque a linguagem é a base de toda comunicação e de construção humana, inclusive na formação socioemocional, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, esses elementos e esses pactos, eles são necessários porque o significante compreende a parte subjetiva
que também é a tentativa de superação da educação do século XX, que era focada no racionalismo ou simplesmente na razão. Então, nós precisamos, para a formação dos sujeitos mais contemporâneos e mais bem formados para a contemporaneidade do século XXI em diante, nós precisamos de sujeitos que tenham a subjetividade reconhecida e aflorada por iniciativas que a escola precisa tomar e desenvolver. Então, o século XXI, ele é um século desafiador para que nós possamos trazer uma educação inovadora, não mais uma educação simplesmente nova, mas inovadora, onde as tecnologias precisam ser tratadas e utilizadas como componentes da educação e não como fim da educação. O fim da educação é o homem, é a pessoa, é a formação mais plena dos sujeitos. Então, esse desafio, nós estamos diante dele e precisamos superá-lo de forma cooperativa, coletiva, né? E também com empatia. E a empatia vai além dos sujeitos. Hoje, a empatia precisa estar, inclusive, entre as instituições, ou seja, representada por sujeitos, mas praticada entre as instituições. Então, no próximo slide, eu gostaria de... Aí nós temos aí a formação humana e os seus desafios contemporâneos dentro desse século. Não é por acaso que nós temos a exigência de uma educação contextualizada e firmada nos pilares da Unesco: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. A primeira ressalva que fazemos é que tomemos o cuidado de não reduzir a educação socioemocional ou a saúde socioemocional, né, reduzir a 2 pilares: aprender a ser e aprender a conviver. Ou seja, a interação entre esses pilares é de fundamental importância para que alcancemos um sujeito formado de maneira mais plena. Então, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer, eles estão imbricados um no outro. Não há o mais importante ou o menos importante. O que é mais significativo é a superação de um sujeito que só aprende cognitivamente. A aprendizagem também se amplia a partir desses novos pactos que a educação precisa abrigar. E, nesse particular, nós temos aí um gráfico onde a educação socioemocional precisa considerar pelo menos essas 5 dimensões: o autoconhecimento, né? O autocontrole, a consciência social, a tomada de decisão responsável, a responsabilidade aí vista sob a ótica de Hans Jonas, que é um filósofo que defende a responsabilidade como um valor ético, né, fundamental para o século XXI ou para a educação do século XXI, habilidades sociais, e esses 5, né, elementos da educação socioemocional, eles precisam acontecer na escola, em sala de aula, na família com a comunidade, na cultura com a sociedade, e entre esses todos os elementos. É aí que entra a importância do tema de hoje. Nós precisamos fazer com que a escola também se relacione com a família, com a comunidade, com a cultura e com a sociedade em geral. Por isso que é necessário, ou são necessários, pactos, novas ordens de relacionamento. E os valores já estão claros também nos documentos. Não é por acaso que, na BNCC ou na reforma da educação nacional, nós tenhamos a linguagem como uma das áreas mais requeridas, inclusive nos exames atuais, nos exames de seleção. Linguagem aí compreendida
não só no sentido linguístico, né, idiomático, mas também no sentido da linguagem em sua amplitude. A linguagem representada pelas artes, por exemplo, é um novo pacto das artes com a educação. Não se pode educar sem arte, nem se pode fazer arte na escola sem educação. Então, esses elementos são de fundamental importância para que tudo isso se exerça e se dê. Nessa ótica, foi que nós pensamos apresentar alguns projetos. Na educação infantil até o 6º ano, por exemplo, nas escolas do Anchieta, nós temos a educação infantil ao 6º ano, do ensino fundamental, um projeto que é denominado Projeto Gentileza, onde o slogan é gentileza gera gentileza. Então, para o sujeito aprender desde cedo a se relacionar consigo mesmo e com o outro. Um outro projeto é Campanha pela Paz, respeito a si mesmo, ao outro e à natureza, ou seja, condizente com a fundamentação que tratamos nos slides anteriores. O terceiro projeto da educação infantil ao 6º ano do ensino fundamental é a Campanha do Cuidar. Esse foi nesse ano, mas infelizmente a Covid-19 atrapalhou um pouco, mas isso vai passar e nós vamos dar conta desses projetos ou aliar esse projeto Campanha do Cuidar aos demais. Do 6º do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, nós temos os projetos que estão aí no slide. A busca de ser como projeto de vida, esse já tem algum tempo no Colégio Anchieta, onde o sujeito precisa fazer um projeto de si mesmo, não apenas na visão de profissão, mas na visão da construção de si mesmo. O ser precisa ser cultivado desde cedo, desde a educação infantil, daí esses projetos. E o projeto de vida não se resume apenas à busca de uma profissão. É importante buscar uma profissão, mas não se resume apenas a isso. Paz na Escola. Paz na Escola é um projeto que nós vimos desenvolvendo, houve uma parada, né? E quando íamos retomar agora em março, então houve a pandemia e ele foi parado um pouco. Paz na Escola, ele tem como característica uma atividade que é denominada Trocando Ideias, onde os pais vão dialogar com a escola, né, a partir de temas sobre adolescência, sobre educação, sobre neurociência e por aí vai. O projeto Busca de Ser como Projeto de Vida, eu me esqueci de frisar, ele tem uma atividade que é sui generis. Cada sala do colégio, nós temos, o SOI lidera a formação de equipes ou de comissões chamadas comissões de acolhimento. Cada sala tem uma comissão de acolhimento, onde esse aluno vai tratar de si mesmo e procurar tratar o outro de forma civilizada, né, de forma resiliente e de maneira cooperativa, e por aí vai, com alguns aspectos de formação humana, ou seja, para a humanização. E, finalmente, nós temos o último projeto apresentado aqui, que é a Academia de Artes, Ciências e Letras do Aluno Anchieta, ACLA. Essa academia é formada por alunos do 9º até a 3ª série do ensino médio. Os de 3ª série e os ex-alunos participam de forma simbólica, porque eles já estão de saída. Esse projeto também ele aconteceu a partir de 2019, e, no entanto, em 2019, escolhemos, os alunos aderiram, a adesão foi fantástica, e íamos, abrir a academia, ou seja, implantar a Academia ACLA em 2020. Antes disso, a pandemia veio e parou um pouco, mas nós vamos retomar assim que o isolamento for terminado. Bom, em linhas gerais, nós temos
essas vias de encaminhamento do relacionamento da escola com os pais. Não há como uma escola sobreviver hoje, no século XXI, sem um pacto com a sociedade em geral e pactos menores, mais efetivos, né, mais cotidianos, com os segmentos com os quais ela interage. Alunos, pais, professores, funcionários, todos os que se envolvem para que o processo que a escola deseje desenvolver seja um processo pautado na humanização consequente, né, fundamentada desse novo homem do século XXI. Então, em linhas gerais, é isso que nós queríamos aproveitar para dizer, e queria frisar apenas uma coisa antes de terminar. Nós precisamos resgatar, e isso está acontecendo no mundo inteiro, saberes que eram antigamente até visto com um certo preconceito. O saber da psicanálise, o saber da psicologia, o saber ou os saberes das ciências sociais ou das ciências humanas. Então, hoje, os próprios pais estão percebendo a importância da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, porque não dá para que o sujeito se forme como pessoa, como cidadão, de uma maneira unilinear, com um único sentido e linearmente. Então, o sentido é o terceiro elemento que se une ao significado e o significante. O terceiro elemento dessa educação é o sentido. A Harari diz, é tão importante que ele, no livro 21 lições para o século XXI, ele dedica um capítulo ao sentido. Ou seja, e ele é interessante porque ele, como historiador, ele diz que o sentido, a ligação com a nossa arca lá no primeiro slide, o sentido precisa ser buscado por vários caminhos. Um deles, a religião, a filosofia, a história. Ou seja, a educação se tornou uma ciência diante da complexidade que ela passou a ter nesse século XXI. A gente pode até dizer que ela sempre foi uma ciência, mas a questão agora não é ser apenas uma ciência, é ser reconhecida como tal. E o momento atual é fundamental porque a ciência está também ganhando lugar na sociedade contemporânea, principalmente após essa pandemia ou durante essa pandemia. Muito obrigado. Obrigado, professor João Batista. A gente que agradece aí pela contribuição, né? Acho que muito oportuna toda essa trajetória que você trouxe, né? Falando sobre essa criação dos valores ético-morais, de respeito à natureza, às diferenças, e o papel que isso teve, né? Na formação humana, nos desafios contemporâneos, já pincelando e trazendo um apanhado de alguns projetos de vocês, né? Certamente o pessoal vai querer saber mais, por exemplo, sobre esse Pais na Escola, né? Essa atividade trocando ideias sobre temas de educação, neurociência, adolescência e tudo mais. Eu já está com a gente aqui o professor Rony. Eu vou também abrir aqui, pessoal, um modo de perguntas, tá? Então, apareceu uma tela azul aqui agora, já vou voltar os nossos vídeos, e vocês vão perceber que ali no chat, ali embaixo, onde vocês podem escrever, apareceu um ponto de interrogação. Então, quando vocês escreverem no chat, mas quiserem mandar uma pergunta, escrevam e cliquem no ponto de interrogação, que já chega para a gente com uma pergunta. Se for uma pergunta para o professor João Batista, acho legal dar esse direcionamento. Se for para o professor Rony também. Ou se for mais aberta, pode mandar que eu faço a pergunta aqui para ambos e a gente já começa a ter em função disso um debate. Eu vou fechar aqui minha câmera, convido o professor João Batista a fazer o mesmo, e aí a gente já passa a palavra para o Rony Lourenço, para ele trazer aí a visão dele de uma forma bem expositiva, e a gente já emenda aqui em comentários e no debate. Vamos lá? Boa noite. Paulo, Igor, obrigado aí pelo convite. O ano passado eu participei do Educo Centro-Oeste, né? E agora aqui de novo, muito bom. Professor João Batista, obrigado, professor, pela exposição que o senhor fez. Eu vou aqui agora meio que fazer um case, vamos dizer assim, que eu acho que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né,
da pandemia, né? Então, e como trabalhar isso com as famílias, né? Como que a gente está lidando com o aluno, com a família? Então, uma exposição um pouco contando como que nós estamos lidando com isso, tá? É mais ou menos isso. Então, e eu ia começar de um jeito e nos grupos de WhatsApp nosso, hoje nós assistimos duas coisas, dois eventos aí de governadores que movimentou os nossos grupos de WhatsApp e impacta diretamente no socioemocional das famílias e dos alunos, né? Não sei, a questão do governador Zema, que falou que as aulas só iriam começar o ano que vem, e o professor o governador Ibanez do Distrito Federal, que já definiu que as aulas vão começar em agosto. Esses decretos, essas falas de governadores impactam de forma muito forte no emocional dos nossos pais, dos nossos alunos, dos professores, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, os grupos de WhatsApp bombaram, né? Eu sou o professor Rony, então, só para colocar aí, eu dirijo Goiânia, do Grupo Olimpo, né? Goiânia, Brasília, Uberlândia e Belo Horizonte, tá? Então, o primeiro impacto, obviamente, foi o fechar a escola, né? Fechar a escola, como diz o professor João aí também, questão humana, né? Nós deixamos de conviver. E quando nós somos professores, nós estamos na educação, somos educadores, o que nos levou à educação é a relação humana. É o humano, é a pessoa, é o movimento, é o adolescente, a criança, é o correr, é o choro, é a criança do 6º ano batendo na porta do diretor, entregando um pirulito, e, de repente, isso tudo foi, né, eliminado das nossas vidas e nos colocou dentro das nossas casas. Eu lembro que, inicialmente, foi Brasília que houve o primeiro decreto. Nós estávamos um dia antes da reunião de pais. Nós tivemos que fazer uma reunião de pais com isolamento já no primeiro dia, né? Acho que foi a primeira cidade do Brasil que isso veio de forma mais intensa. A escola foi fechada e fizemos a reunião com distanciamento entre os pais, um clima muito desconfortável. E, de repente, na semana seguinte, Goiânia, depois, na outra semana, as escolas de Minas Gerais, tanto Uberlândia quanto Belo Horizonte. E a cada vez que se fecha ali a escola, né, nesse momento, a gente percebeu que a vida real chegou realmente ali no nosso cotidiano, né? Porque nós realmente sentimos na pele o que é a Covid-19, o que é a pandemia. Isso abalou, né? Então, primeiro impacto, nós temos o primeiro grupo a ser trabalhado emocionalmente foi nós mesmos, né? Os gestores, os diretores, os coordenadores, quem está ali no front, né? Como trabalhar essa equipe nesse sentido para serem fortes, né? Para lidar com tudo isso distantes, longe, né? De uma forma ou de outra. Então, esse é o primeiro ponto que eu diria importantíssimo, né? E outro ponto importante, agora é AD, agora é online, agora é aula remota, nós nunca fizemos isso, né? De repente, qual plataforma, como fazer, como agir. Então, imagina todo o estresse dentro do grupo, que nós tínhamos que criar um processo robusto, né? Até para fidelizar mais as famílias, para não dizer que estávamos fazendo algo mais ou menos, né? Então, esse foi o primeiro impacto. Feito isso, vamos trabalhar agora o professor, né? Esse ser, né? Essa pessoa importante dentro do contexto escolar, né? O que vive ali, o que convive diretamente com o mais importante para nós, né? Que é o aluno. Então, nós tivemos que trabalhar o emocional do professor. E nessa hora, quando a gente trabalhou o emocional do professor, a gente percebeu que, primeiro, o impacto, ele está na casa dele, angustiado, sem saber qual seria esse caminho EAD. E quando nós falamos para ele, agora você vai gravar a aula,
Agora você fazer live foi realmente um pânico, né? Foi principalmente professores mais velhos, professores com idades um pouco mais avançadas, que não tinha tecnologia ali do seu dia a dia. Isso realmente gerou um estresse, professor chorando, professor fazendo 10 aulas para uma render, professor dormindo 3 horas da manhã, então foi muito estressante. Então, nessa hora, nós, gestores, resolvemos agir, né, na individualidade, trabalhando individual com o professor, pegando o pessoal do TI, ajudando o professor ali, mostrando os caminhos, né? As primeiras aulas eram maiores, o professor não sabia lidar com a tecnologia. Então, pronto, hoje, né, eu sempre digo que nós da educação estamos sempre num processo dinâmico, né? Estamos vivendo esse movimento todo da BNCC, de repente metodologias ativas, agindo, de repente, pum, para-se tudo e vamos para um EAD. Como assim, né? Mas nós, educadores, somos educadores porque nós sabemos reinventar, nós sabemos lidar com adversidades, esse é o nosso trunfo, né? Nós conseguimos fazer do negativo um positivo. Acho que é uma classe, né, que é privilegiada nesse ponto. Eu tenho feito muito esse discurso para o professor. Olha, aproveita esse momento e melhore, né? Torne-se um youtuber, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Feito isso, caminhou, o estresse, né, diminuiu, agora é trabalhar um pouquinho ali, talvez uma tristeza, né, uma mesmice, uma rotina, e de repente agora vamos ali para os pais, né? Vamos para as famílias, né? Que eu quero deixar o aluno por último, porque querendo ou não, o aluno estando bem, o pai está bem, e aí eu fidelizo, a gente mantém uma relação saudável, muito mais do que simplesmente a mensalidade propriamente dita, né? Mas é uma relação de responsabilidade e transparência. Então, nós do Grupo Olimpo, do Colégio Olimpo, nós já tínhamos definido que íamos montar grupos de WhatsApp de todos os pais, de todas as séries, de todas as unidades. Loucura, né? Uma loucura, mas é um momento, assim, transparente nosso. Até um pouquinho ali para tirar um pouco do grupo deles lá, que são grupos mais tóxicos, né? Então, nessa hora, né, e isso veio muito de forma oportuna. Então, quando veio o decreto, nós implantamos, então, os grupos de WhatsApp. E foi fantástico, porque deu na família calma. Para aí, né? A direção está junto com a gente, a escola está junto, estamos escutando tudo juntos, estamos criando os processos. Então, todos os processos foram criados de forma paulatina, calma, não atropelamos nada, tudo com áudio para as famílias. No primeiro momento, a gente deixou os grupos de WhatsApp abertos para que as famílias pudessem extravasar ali as dificuldades, as emoções, como se fosse uma terapia em grupo. Então, isso deu fidelização forte, isso gerou uma relação muito íntima conosco, e isso foi realmente importante, porque hoje a gente fechou o grupo, até com o pedido dos pais, porque estava tumultuando demais, poluindo demais os grupos, mas nós mantemos ali todo o staff dos coordenadores, diretores, prontos para os pais ali. Então, eles mandam mensagens, mandam reclamações, mandam elogios, dão sugestões, tiram dúvidas. Então, assim, eles não ficaram desamparados. Acho que esse foi um ponto muito importante, e nós mantemos até hoje essa conversa direta, transparente, cara a cara, né, da forma como a gente tem hoje com o isolamento. E agora vem os alunos, né? Essa pessoa mais impactada, talvez, porque não tem a maturidade, que é grupo, é gente, é colega, é turma, né? Então, no primeiro momento, nós preocupamos muito. Então, já há uns 2 anos, nós sempre mantemos também um grupo de WhatsApp de alunos do ensino médio, por terem mais maturidade, né? É um grupo ali que nós conversamos, eles mantêm para a gente, sempre colocam para nós alguma dúvida, alguma crítica, nós passamos informações, então foi muito bom também.
porque a gente tirou um pouco essa ansiedade. Porque, querendo ou não, é um coordenador falando, é eu falando, o aluno vem, se a gente perceber uma demanda maior, a gente vai lá e interfere, traz o motivacional, né, mostra para eles que eles precisam retomar isso aí. Então, foi muito, muito oportuno, né? E quando a gente foi lá atrás no EAD, e a gente falou assim, bem, ficamos uma semana depois do decreto meio que estudando como vai ser, passamos atividades ali, tarefa, e para depois encarar o fato. E nós temos uma filosofia muito, muito clara, né, para as famílias. A escola, ela é uma escola tradicional, uma escola que preza muito o conteúdo, mas é uma escola que trabalha na individualidade do aluno, ajuda ali no tete-a-tete, organizar, estimular. E nós não queríamos, em nenhum momento, que isso fosse também abalado, né? Então, nós criamos um processo robusto, né? E nessa hora houve um impacto emocional muito forte, porque as famílias, poxa vida, meu filho está aqui em casa agora, tá todo mundo aqui, a escola continua praticamente do mesmo jeito, com 6 aulas pela manhã, redação toda semana, monitoria, turmas especiais à tarde, obras literárias de universidade não sei o quê, simulados, sim. Né? Nós falamos para a família, sim, nós vamos mostrar para vocês que nós vamos fazer as coisas com a seriedade que nós sempre tivemos, e dessa forma você está fazendo um EAD forte, para que quando retornarmos, ficar tudo mais tranquilo, né? E outra coisa importante que a gente mostrou para as famílias, para criar essa relação de pais e família mais forte, para também, é uma das pautas da reunião, fidelizar essa família ali, realmente mostrar um EAD robusto, forte, que preocupa, sim, com o aprendizado, tanto é que nós temos monitorias, e a coordenação liga para o pai, para a família, para saber como é que está a rotina. Então, é um trabalho realmente árduo, né? Forte. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Assim, das 7 à meia-noite, assim, todo dia, praticamente, final de dia com mais de 700 mensagens de WhatsApp, mas é isso, né? Eu acho que é um esforço que a gente teve. Então, nós mostramos isso, essa estrutura toda, para mostrar para a família que nós estamos ali realmente levando tudo muito a sério, muito forte, até porque o que mais angustia, e é um dos pontos que eu vou colocar com os alunos, o que mais angustia é a incerteza, né? Igual eu falei no início, um governador chegar e falar que as aulas vão começar ano que vem. O impacto disso, né? Peraí, é mesmo? E aí? Então, pai, eu vou pagar a escola não, não sei o quê, como é que é assim? Vamos ficar nesse AD o tempo todo, férias? Então, isso tudo gera uma ansiedade, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, e nós sempre falamos para as famílias, nós não temos respostas. O que nós queremos? Tem um decreto? O decreto vai até dia 30 de maio, então até dia 30 de maio nós vamos com EAD. Depois disso, nós temos vontade. A minha vontade é irmos com EAD até final de junho, julho, férias, agosto a gente volta com mais segurança. Então, essa transparência com as famílias, o abrir o coração com as famílias, gera uma credibilidade muito grande. E o aluno ali, e aí nessa hora a gente tem que dividir, né? A gente não pode tratar os alunos do mesmo jeito, porque eu tenho, os segmentos que nós trabalhamos é Fundamental 2, e Ensino Médio e Pré-Vestibular. Aí, nessa hora, quando eu trabalho no ensino fundamental, eu tenho que pensar no aluno do 6º ano. O aluno do 6º ano chegou ali, ficou 2 meses ali com a gente. Eu sempre acho que o aluno de 6º ano só consegue engrenar melhor, sabe, né? Tirar um pouco Fundamental 1 depois de 3 meses. E a gente, quebrou isso com um aluno que está adaptando a escola, porque é um aluno que nunca teve na nossa escola. Então, o cuidado com o aluno do 6º ano, ele tem que ser maior. E foi feito isso também, junto ali, a coordenação junto com as famílias, no individual, no dia a dia. Tá? Outro aluno importante, que impactou muito, foi o aluno de 3º ano. Pensa, o ano, né, da vida dele ali, o ano que ele vai prestar o Enem, o ano que ele vai ter o SISU,
vai ter FUVEST, Unicamp, ITA, de repente, para tudo, ele estava organizadinho, planejado, ele já tem o emocional dele abalado, e de repente vem tudo isso. Então, é um outro grupo de alunos que nós preocupamos muito e estamos muito atentos realmente. Então, nós, a partir daí, colocamos tutorias, que são profissionais que estão à disposição das famílias, e quando a gente percebe que uma família traz uma demanda, né, hoje, por exemplo, eu tive uma mãe que chegou para mim e falou assim, olha, eu não dou conta mais, eu não quero, meu filho vai parar de estudar, eu estou trabalhando, meu filho não consegue, eu não consigo comprar o celular, não sei o quê. Então, olha só as demandas que chegam, né? Fora das famílias que estão com problemas financeiros, né? Comerciantes, né? Lojistas ali, shopping. Então, quer dizer, é muita coisa envolvida. E nessa hora a gente colocou as tutorias para ajudar as famílias nas rotinas, que é onde a gente percebeu o maior impacto realmente em relação ao emocional das famílias, né? Porque, desculpa, mas muitas famílias terceirizavam para a gente e esse aluno voltou para ela, né? E nessa hora ela entrou em pânico, porque e agora, né? Eu deixava o meu filho o dia inteiro na escola, agora ele está aqui o dia inteiro, eu tenho que acordar ele cedo, rotina, não sei o quê, e isso criou um estresse realmente muito grande. Para as famílias que já acompanham, são aquelas que estão ali na sua sala o tempo todo, falando, feedback, o EAD realmente não impactou tanto, e tem famílias gostando, às vezes, mais do EAD até do que das presenciais, obviamente tirando aí as devidas proporções, porque o presencial tem ali, como eu falei, o humano, né, a socialização social. Eu, como biólogo, nós somos seres sociais, né? Então, é muito importante isso. E nós também colocamos uma psicóloga. E a psicóloga tem feito um trabalho fantástico também, né? Nós estamos primeiro vencendo as demandas individuais, para depois ela começar a fazer um trabalho em grupo, né? Fazer as lives ali em grupo, para trabalhar o emocional, o motivacional, né? Então, ela me trouxe algumas demandas, né? A ansiedade, essa ansiedade que eu acabei de falar, de não saber quando voltar, é uma ansiedade que impacta muito no emocional dos adolescentes, das crianças. As rotinas, né? Como eu falei, é impactante, porque, e aí, tem gente achando que está de férias, tem menina acordando 1h da manhã porque dorme às 3, quer dizer, como assim, né? Então, nessa hora, a gente também vai lá no grupo de pais e meio que dana com eles, tá? Meio que dá bronca. É um discurso muito forte que a gente faz com os pais também, vamos... Querendo ou não, né, gente, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento único. Acho que nós, brasileiros, nunca vivemos um momento assim, porque outros países viveram guerras, viveram terremotos, viveram atentados terroristas, e, de repente, a gente convive com a violência, mas parece a sensação que a gente tem que não impacta tanto ali, né? Mas, de repente, está todo mundo em casa igual um americano, um italiano, né? Então, a gente bate muito na tecla com as famílias, vamos aproveitar esse momento e vamos fazer nossos filhos ficarem mais fortes, né? Vamos deixar de coitadismo, de coitadinho dele, né? Vai ter momentos que ele vai chorar, claro. Vai ter momentos que ele vai estar triste, óbvio, mas vem cá, vamos dar a ele, né, reforçar o emocional dele, seguir. O que eu não posso é tirar, como alguns pais no desespero ficam perguntando, tira a tarefa, tira a redação, tira não sei o quê. Não é por aí, né? Aí nessa hora nós realmente não estamos proporcionando aos nossos filhos, aos nossos alunos, um momento realmente de maior força, né? Então, a escola tem o aluno do pré-vestibular, né, que é um aluno que já é um aluno adulto, já passou por dores, né, já é um aluno que estava aí na expectativa do Enem, agora com a definição do adiamento do Enem, isso é ótimo no sentido acalmou, sabe? É muito nítido ali nos grupos do WhatsApp, né? A gente não consegue olhar no olho deles para saber as impressões, mas eles mandam os coraçõezinhos, o bate-palma, a gente consegue entender como é que são as respostas. Então, esse adiamento do Enem ajudou muito o aluno de terceiro e aluno de pré-vestibular. O aluno de pré-vestibular é um aluno
que, na minha cabeça, esse EAD, depois que acabar tudo, ele vai se fortalecer nesse segmento. É um segmento que já em Belo Horizonte, só para vocês terem uma ideia, a gente percebe esse movimento mais forte, né, diminuiu o número de alunos do pré-vestibular, das salinhas lá, né, ditas que são as específicas, e os alunos já estão comprando ali um pouco essa ideia de vender aulas online, né? Então, é um pouco isso. Então, assim, a minha fala foi um case mesmo, tá? Hoje, meus professores estão tranquilos, eles estão lidando com as ferramentas de forma mais tranquila, as aulas estão cada vez melhores, porque eles estão dominando mais as plataformas, o que a gente está fazendo, né? E agora, essa semana, nós impactamos um pouco mais ali as famílias com a avaliação. Porque uma das coisas, para finalizar, né, uma das coisas importantes como discurso que eu estou falando para as famílias, nós precisamos validar o processo, né? E aí, nessa hora, por exemplo, em Goiás, o Conselho Estadual de Educação, ele definiu que o EAD é validado. Pronto, né? No Distrito Federal, nós podemos fazer uma opção, nós podíamos fazer algumas opções ali, nós fizemos a opção pelo EAD, e para validar, eu preciso ter frequência, eu preciso ter avaliação, né? E, óbvio, a validar para a família é importantíssimo, porque imagina perder o ano. Olha o impacto negativo, emocional, pedagógico e financeiro. Então, nessa hora, estamos mostrando para a família, faz seu filho estudar, faz seu filho fazer tudo bonitinho. Quando nós voltarmos, outro ponto importante, tá, gente? Quando nós voltarmos, outro ponto importante que eu falo de fidelização com a família e de transparência. Ou nós vamos, sim, fazer uma diagnóstica, nós vamos ver como que foi o aprendizado, fiquem tranquilos, a nossa carga horária ela é grande desde o 6º ano, então dá para a gente trabalhar, voltar no conteúdo, trabalhar à tarde se precisar, sábado se precisar, sabe? Então, tudo isso é muito importante. Então, é isso, é um pouco mostrar como que nós trabalhamos, como que emocionalmente nós estamos lidando com os alunos, família, professores, direção, coordenação, e é um pouco isso, né? Acho que é por aí. Obrigado. Legal, Rony, muito obrigado pela contribuição, por esse grande case aqui exposto aí no Google, até um pouco de água agora, esse final é importante, né? Eu vou convidar o professor João Batista a abrir também o seu áudio e seu vídeo, e também convido o Dr. Célio Miller, eu comentei que mais cedo aqui estaria conosco aqui ao final para a gente, no início do debate, ouvir um pouquinho aqui, eu acho que ele tem uma questão legal para endereçar para vocês, para a gente dar o pontapé inicial nesse debate. Doutor Célio, já deve estar aí na sua tela, aí na parte de baixo, esses botõezinhos para liberar tanto o teu áudio como o teu vídeo, tá? E aqui está conosco, já consigo te ver. Será que eu consigo te ouvir, doutor Célio? Muito boa noite. Ouço bem. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, professor João? Tudo bem, Rony? Tudo bem. Muito boa noite para todos os participantes que estão conectados conosco, debatendo aí esses temas tão importantes sobre a saúde socioemocional, e especialmente a relação entre pais e escola. Eu estou conectado aqui desde o início, ouvi aí a apresentação dos dois grandes educadores e gostaria muito de ponderar, trazer um pouquinho da nossa realidade. Para quem não me conhece, eu sou Célio Miller, sou sócio do escritório Miller Martins Advogados, aqui em São Paulo. Há 22 anos tenho me dedicado à assessoria jurídica para instituições de ensino e tenho presenciado e procurado dirimir, resolver os conflitos exatamente nessa relação entre pais e escola, derivados deste momento tão difícil que é do coronavírus, que é o momento do isolamento social, que trouxe aí grande insatisfação pelas famílias. Então, capitalizando um pouco do que foi dito nesta noite, eu destaquei aqui que eu anotei, o professor João Batista comentou que um dos pilares da Unesco é o aprender a conviver, né, professor? A gente gostaria de saber dos pais de alunos neste momento, como é que nós podemos
melhorar a convivência, reduzindo os atritos, reduzindo essa insatisfação, porque eu tenho certeza que as escolas estão fazendo aquilo que é possível, algumas mais, outras menos, mas eu tenho certeza que todo mundo buscando se adaptar a esta realidade que ninguém esperava. Então, aprender a conviver, eu acho que é uma questão que leva à ideia de um socioemocional abalado. As crianças estão com o socioemocional abalado devido a essa situação inédita. Nós, quando crianças, não vivenciamos uma relação dessa, e os nossos filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, tão impossíveis exatamente com a questão emocional. A gente procura amenizar, relevar, né? Então, esse abalo que se transfere dos filhos para os pais acaba sendo projetado para a escola, porque a escola ela está na mira da insatisfação hoje das famílias. A sensação que os pais têm, isso eu ouvi o Rony comentar, eu gostei muito da expressão terceirização, não é isso, Rony? Os pais, inicialmente, eles terceirizam a função de educar. Para as famílias, a gente está devolvendo, neste momento, até porque não existe outra condição, né? Eu sempre entendi, do ponto de vista legal, que as famílias tinham a falsa impressão de que estavam otorgando uma procuração para a escola. E em essência, a obrigação de ensinar, a obrigação de educar, é originalmente dos pais. A escola, ela dá, assim, claro, conhecimento, ela dá formação, mas o educar, no seu sentido lato sensu da palavra, até pela Constituição Federal que se fala, é obrigação da família, do Estado e da sociedade. Nesse contexto estaria inserida a escola. Mas aí é juridiquês, não estamos aqui para falar de juridiquês, né? Vamos buscar soluções práticas, vamos buscar aí orientações, condições que facilitem a vida do gestor educacional nesse momento em que o relacionamento entre os pais e a escola está abalado exatamente devido a esse socioemocional que foi provocado, que ninguém esperava nesse momento de isolamento social. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela Blue Ocean, obrigado, Paulo. Eu estou aqui à disposição de vocês, o que eu posso colaborar um pouco aí da nossa experiência nesse convívio que tem se intensificado em relação aos pais. Maravilha, a gente que agradece a contribuição. Professor Rony, professor João Batista, querem comentar um pouco em cima já do que o doutor Célio trouxe para a gente, já tendo em vista aí essa contribuição, né? Acho que alguns pontos aí foram até ao encontro aí de que ambos comentaram, né? Querem comentar um pouquinho já em cima? Eu já estou com algumas perguntas, mas queria fazer aqui uma réplica, de repente uma tréplica. Eu queria, Paulo, eu queria frisar, primeiro agradecer a contribuição do colega, não é? E queria até aproveitar e agradecer aos pais do Colégio Anchieta, de todas as sedes, pela adesão que eles, né, tiveram ao nosso projeto, que é um desafio tremendo diante daquilo que a gente não tinha o hábito de fazer. Então, quem lida com escola sabe que nós não tínhamos nenhuma experiência de educação à distância e nem estamos fazendo educação à distância. Mas os pais, os alunos, para que vocês tenham ideia, nós estamos tendo avaliação com adesão de quase 100% de alunos. Então, isso não é uma demonstração qualquer. E quero aproveitar também e agradecer o empenho de toda a equipe, diretores, professores, funcionários, pessoal da TI. Então, esse envolvimento coletivo contribuiu para que os pais acreditassem no trabalho e aderissem de uma forma até inesperada para nós. Foi uma coisa das mais gratificantes que nós tivemos nos últimos tempos. E que bom que foi num movimento tão adverso como esse da pandemia. Eu utilizando aí da fala do professor João também, as famílias realmente foram parceiras, estão sendo parceiras, né? Acho que é importantíssimo isso. Não é fácil fazer escola longe da escola, né? É muito difícil, tá? Assim, como eu te falei, a gente abre o coração para a família, fala, calma aí, vamos ver
Quantas vezes a gente foi para um caminho e, de repente, a gente teve que voltar e ir de novo? É mais ou menos isso, né? Mas, realmente, o impacto que eu percebi como educador foi a gente devolver o filho para a família e ela ficar no desespero ali, muitas delas, sabe? Então, isso foi realmente... Está sendo uma forma de a gente trabalhar o emocional dessa mãe, desse pai. Tem pais que são médicos, né? E estão no front, estão trabalhando em casa. As variáveis são muito grandes, e nessa hora a gente tem que cuidar caso a caso, né? Acho que é por aí. Eu acho que é muito visível, com licença da palavra, Paulo, é muito visível as escolas que mantêm um bom relacionamento e que têm transparência na comunicação com as famílias, elas estão tendo mais facilidade, elas estão sendo mais acessíveis na demonstração de que o EAD realmente não é o melhor caminho, mas neste momento é o único. E essa participação essencial é que pouco se falou aí nesses minutos que nós estamos juntos, mas pouco se falou num outro perfil, que é o perfil, por exemplo, da educação infantil. Quanto mais jovem a criança, quanto mais baixa a faixa etária, maior a dificuldade está sendo das famílias. Quando a gente fala na educação infantil, se a criança não está alfabetizada, por mais que ela tenha alguma familiaridade com dispositivos tecnológicos, quem tem que praticar toda a relação de ensino-aprendizagem acaba sendo o pai, acaba sendo descarregado nos pais, e aí são eles que precisam ser orientados pelas famílias. E isso é que está gerando grande insatisfação, porque os pais ainda não têm essa noção clara de como seriam os reais educadores, como originalmente eles são. Professor Rony, queria falar algo? Eu vi você levantando a mão. Eu vivo também, na prática, e eu posso falar isso para os meus pais, né, da minha escola. Eu tenho um filho que está fazendo o primeiro ano do Fundamental 1, alfabetização, e eu tenho um filho fazendo terceiro ano do ensino médio, né? Então, eu consigo enxergar também dentro da minha casa como que é o emocional. Então, nessa hora, o meu diálogo com os pais torna um pouco mais, né, terapia em grupo, né? Então, é bem interessante. Bacana. E vocês trazendo essa visão, eu até recordo do nossa primeira sala de aula nessa semana, né? Esteve conosco o André Aguiar, do Inspira. Ele trouxe um depoimento bem interessante, né? Que os pais chegam para ele e falam: eu não sei o que fazer, o meu filho ele não para quieto na mesa na hora da aula, e ele fala: fica tranquilo que na escola é a mesma coisa, não se preocupa. Então, quer dizer, esse choque, né, tá sendo muito interessante por um lado, né? Essa devolução, né? Como tanto acho que o Célio e certamente o Rony colocaram, né? Eu já estou aqui com algumas perguntas. Doutor Célio, fica à vontade para continuar conosco também, né? Legal. Uma primeira pergunta que foi endereçada ao professor João Batista, mas eu quero estender a vocês, porque eu acho que ela se aplica, né? Da Giane Alencar. Ela colocou aqui: você concorda que essa pandemia está possibilitando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais mais que no contexto escolar, né? Ou pelo menos esse aspecto ganhou mais notoriedade? Eu não sei, professor João Batista, você quer começar respondendo? E eu vou na sequência para o Rony, para o Célio, como a gente pode fazer? Tanto faz. Eu posso começar. Vamos lá. Então, o Rony começa, e porque eu fui o iniciante, então depois eu... Pode ir, professor João. Eu passei para... mas você passou para mim de volta. É um delay. Vamos lá. Eu concordo com ela pelo seguinte: o mesmo desafio que nós estamos vivendo como adultos, e os adolescentes também estão numa dimensão diferente, ou seja, nós adultos temos a racionalidade suficiente e a experiência suficiente, maturação, etc., para compreender toda essa complexidade. O adolescente e a criança não. Só que nós vivemos numa sociedade onde as alternativas que existem para eles aliviam também o nosso trabalho e o trabalho dos pais. As alternativas tecnológicas. Então, o problema é que a gente tome essa experiência para enriquecer a nossa experiência futura presencial. Então, não tome essa experiência da pandemia como uma experiência isolada. Por exemplo, as tecnologias, elas ajudam
aí a gente vai perceber nessa convivência durante o isolamento de que elas ajudam como alternativa, mas a falta do humano, ela é sentida. Então é aí que entra, eu concordo com a colega que fez a questão, é aí que entra a importância do socioemocional. Por exemplo, nós estamos tendo depoimento de pais que, além de estarem elogiando o trabalho, nós estamos tendo depoimento de pais de que agora eles estão percebendo o quanto é difícil educar, né, na contemporaneidade. Tem pais que são engenheiros, mas não sabem ensinar matemática. Só para dar um exemplo. Tem pais que são médicos, mas não sabem ensinar biologia. Então, dessa pandemia vai sair uma série de aprendizados que a gente pode tirar proveito para o retorno após o isolamento. Legal. Professor Rony? Sim, eu acho que tudo vai ser diferente mesmo, né? E está sendo muito diferente. Eu acho que, primeiro, a relação pai-escola passou a ficar com uma intimidade maior, porque nós passamos a conversar mais com os pais, dialogar mais com os pais, e os pais trazerem para nós demandas internas, né, dentro da casa, né? Então, aproximou esse filho da família, esse filho do pai, o filho da mãe, né, que está ali no dia a dia, trazendo aquilo que a gente comentou aqui, né? Meu Deus, meu filho não está quieto, meu filho dorme mais tarde, como é que eu faço? Então, algumas atividades que as famílias estavam, como eu já disse, terceirizando, né, está ali voltando. Então, há um conflito, óbvio, né? Há conflitos ali muito grandes, e a escola, nessa hora, ela está sendo, mesmo de longe, mediadora, né, disso tudo, sabe? Então, por isso que eu faço questão da minha equipe de coordenação, está muito junto mesmo, sabe? Quando vem uma demanda maior, porque vem demandas muito, muito sérias, né, de familiares, de famílias, e aí a gente interfere, ajuda, liga, fala, faz lives, né? Então, toda essa relação mudou. Ela é diferente, óbvio, é AD, ela é online, ela é distância, mas eu acredito que o contato ainda vai ser o grande trunfo, né, professor João? E pessoas, gente, social, isso vai voltar, mas vai voltar com muitas variáveis aí, eu acho. Tá? Um componente interessantíssimo, viu, Rony, que vai surgir, vai emergir dessa experiência nossa, tanto o adolescente quanto a família, como nós educadores, começarmos a pensar e a considerar que o problema do século XXI, principalmente para os adolescentes em formação, é a escolha. Sim. Legal. Doutor Sérgio, quer complementar de alguma forma essa colocação também que a gente já trouxe aqui nesse começo do debate? O que a gente pode falar aqui é que você tem uma pluralidade de situações. Certamente escolas de grande porte, tradicionais, que têm esse bom relacionamento, como é o caso aqui dos educadores presentes, têm mais facilidade para dirimir esses conflitos com as famílias. O que a gente tem observado, eu como advogado, chega na minha mesa, normalmente é o problema, né? Advogado e médico acaba vivendo de problema. Então, a gente gostaria que fosse assim, na maior parte das vezes, mas o que acaba chegando para nós é uma impressão de que a escola não está cumprindo aquilo que foi prometido. Então, sem adentrar demais na esfera técnica, quando os pais fizeram a matrícula no início do ano letivo, eles tinham a expectativa legítima de cumprimento de uma carga horária, de cumprimento de um método, de um ensino que era presencial. O que aconteceu, que era inesperado por todos, por toda a comunidade, por todo mundo, né? Não só pelas escolas e pelas famílias, também pelas empresas, órgãos públicos, seja o que for, o que aconteceu foi esse chamado motivo de força maior que alterou o modus operandi. Então, eu costumo sempre sustentar para essas famílias insatisfeitas que nós não estamos deixando de cumprir aquilo que foi prometido. Nós modificamos o parâmetro, modificamos a condição na prestação desse serviço contratado,
que é o serviço educacional, né, a relação ensino-aprendizagem, ela se mantém. E aquilo que nós prometemos fazer no início do ano letivo, nós vamos cumprir, mas em uma condição diferenciada, possivelmente dentro da mesma carga horária, mas com uma parte que não será presencial. Mas o principal disso, o principal do ponto de vista legal, é que essa condição não foi levada por algo que nós, como escolas, tenhamos gerado. É claro que toda a comunidade, toda a sociedade tem o seu grau de responsabilidade, mas não foi a instituição de ensino que impingiu o vírus na cidade, na região, na comunidade. Não, nós somos obrigados a nos adaptar, todos nós. Isso é o chamado motivo de força maior. Então, se ele atinge as famílias, e esse é o maior grau de reclamação. Se o meu filho não está indo na escola, eu não vejo por que pagar. Eu não estou satisfeito, eu quero encerrar a matrícula. Cancelamento de matrícula é outro requerimento que é muito complicado. Crianças acima de 4 anos, né, já estão na idade escolar, existe obrigatoriedade de estarem matriculadas. Os cancelamentos teriam um impedimento legal, e a escola fica meio que refém dessa natureza de exigência. Então, nesse grau de transparência, nesse grau de comunicação, é a explicação de que o motivo de força maior, ele foi gerado, claro, como o próprio nome diz, por fatores externos. Eu sempre digo que calamidade pública agora é a melhor expressão, é uma calamidade que atinge a todos. Então, o que a escola está fazendo é proteger o próprio aluno, proteger toda a sociedade, proteger as famílias, os idosos, pessoas que estão em grupo de risco, e mesmo aqueles que não estão, no momento em que elas fecham as portas e não permitem o ensino presencial. Então, é uma postura de que não é que nós suspendemos as aulas, nós modificamos a atividade de ensino. Algumas estavam mais preparadas, algumas instituições já tinham um viés tecnológico muito forte, já havia muitas atividades complementares em plataforma digital. Hoje, por força dessa necessidade, por força da calamidade pública, a gente tem que praticar o nosso serviço principal dentro da realidade do EAD. Aquilo que a gente via acontecer mais costumeiramente no ensino superior, hoje precisa acontecer desde o infantil. Então, eu sempre insisto, esse é o único caminho, essa é a única possibilidade. Se a família está insatisfeita, isso não é uma imposição nossa, é uma imposição do meio. E aí, cada um, né, família e escola, necessita dar o seu grau de colaboração, necessita dar o seu grau de sacrifício, para que a gente consiga concluir o ano letivo. Porque já vi notícias como essa, que o Rony fala, talvez não se termine o ano letivo. A gente ouviu isso de um governador. É difícil, tomara que não, essa notícia drástica não ocorra. Eu prefiro considerar uma retomada, talvez parcial, de aulas a partir de julho, talvez em agosto, talvez em setembro, mas considerar que vai haver esse retorno. Também é complicado perante as famílias dar essa explicação, porque eu me lembro exatamente na semana em que suspenderam as aulas presenciais, chegou pilhas de e-mails, mensagens por WhatsApp, mensagens por agenda digital, que hoje é um meio muito comum de comunicação entre as escolas, em que se fala, quando é que isso termina? Essa pergunta continua no ar, essa pergunta continua. Algumas cidades já têm um decréscimo da curva, já têm uma expectativa menor, outras não. Aqui em São Paulo, nós tivemos um feriado forçado hoje, não sei se vocês sabem, o prefeito de São Paulo ele adiantou 2 feriados para quarta e quinta-feira para deixar mais gente em casa. Aparentemente, deu algum resultado. Mas é uma situação que varia conforme a cidade, conforme a região. Não é possível a escola sinalizar, nós vamos voltar às aulas. Eu gostaria que a escola nem falasse, nós queremos voltar às aulas em julho, embora isso possa ser uma verdade. Porque no momento em que ela manifesta isso, gera uma falsa expectativa nas famílias. Vai que essa pandemia se agrava, a curva sobe, e a gente precisa estender muito mais, embora não se deseje, a situação de isolamento social. O EAD deve haver continuidade. E mesmo quando voltar o ensino presencial, eu tenho absoluta certeza, eu creio que os educadores aqui presentes não vão negar, quando voltar, não vai voltar da mesma maneira, né? Já está se falando muito do novo normal, né?
o que podemos esperar daqui para frente? Vamos olhar para o lado da educação. Eu tenho certeza que vai haver necessidade de um período de adaptação. E eu tenho certeza que, mesmo que nós tenhamos permissão da autoridade pública de retomar as aulas físicas, ainda assim, muitas famílias, com toda razão, não terão segurança para enviar os filhos e vão ficar insatisfeitas se eles tomarem falta, se não tiverem a carga horária cumprida, as atividades. Então, muito possivelmente, haverá um período de algumas semanas, se não meses, em que vai haver ao mesmo tempo o EAD com o ensino presencial. Temos que flexibilizar esse momento, porque é um momento de exceção. Legal, vou passar a palavra para o professor Rony, que levantou ali a mão. Eu tenho mais algumas perguntas, vou te pedir assim para ser assertivo na tua fala, professor Rony, para a gente tentar também atender mais algumas questões do pessoal que mandou para a gente. Vamos lá? Porque já tem, por exemplo, protocolos já escritos pelo Ministério Público de Brasília, pela Secretaria de Educação de Goiás, por exemplo, do retorno. Né? Distanciamento, uso de máscara, limpeza de sapato, quantos alunos pode ter em cada sala de aula. Então, o retorno vai ser muito mais difícil e complexo do que a gente está vivendo agora. Né? Isso vai impactar no financeiro da escola. De repente, eu vou ter que dividir uma turma em duas, talvez, porque talvez eu não vou poder ter o mesmo número de alunos que eu vou ter dentro da mesma sala. Então, são muitas variáveis. E como você... tem pais, por exemplo, se voltar em junho, eu não vou mandar meu filho. Isso é recorrente, sabe? Sem dúvida. A gente tem uma pergunta aqui da Carla, do Colégio Rio Branco. Entendo que é mais para você, Rony, para o professor João Batista também. Como que vocês realizam o trabalho socioemocional com famílias e alunos, né? Se vocês já tinham esse trabalho. Você quer começar, Rony? Aí a gente inverte a hora. Você ou Rony? Vamos lá. Sim, a gente já sempre... Na verdade, a escola ela tem uma pegada mais tradicional. Né? Isso nós nunca mentimos, nós nunca deixamos de falar isso para as famílias. Mas a família, ela também, dentro do contexto escolar, os alunos são muito trabalhados dentro dessa pegada realmente socioemocional, o suporte individual também, porque eu acho que cada um é cada um precisa ser ouvido né, dentro das suas angústias, dentro das suas emoções, rotinas, às vezes há uma fala geral, mas tem alunos que se comportam de forma diferente, né? Mas, basicamente, a gente tem todo um aporte, né? Todos os nossos líderes, né, de gestores têm essa pegada humanista, essa pegada de acolher, de estar junto com as famílias, de atender. A gente tem projetos internos, né, feitos para valorizar vários caminhos que cada aluno quer, principalmente agora que a gente vai ter essas novas, né, novo ensino médio. Então, temos sim. Legal. Professor João Batista? De nossa parte, nós temos, como eu falei, apresentei aqueles projetos, os únicos que nós não retomamos ainda foram os dois, a ACLA, que é a Academia dos Alunos, e o projeto Trocando Ideias, porque ele depende de uma atividade presencial com os pais. No entanto, nós temos um trabalho que o SOI desenvolve em todas as séries, principalmente do 6º acima. Então, o SOI desenvolve trabalho de formação socioemocional, sim. E isso é cotidiano, isso faz parte do planejamento do Serviço de Orientação Educacional. E os pais participam da escola, também nós temos um traço como você falou, Rony, o Colégio Anchieta é um colégio tradicional também, mas nós temos como eixo temático, né, curricular, convivência social. Então, por aí nós vamos, por essa via, nós vamos tentando atingir os pais e também os alunos. Né?
Bacana. Eu vou direcionar para você, professor João Batista, e também para você, Rony, e quero o comentário do Célio na sequência, doutor Célio, até trazendo uma experiência pessoal, né? Há algumas semanas eu tive que ir na escola da minha filha retirar livros dela, porque o processo como um todo foi muito tempestivo, né? Então, acho que vocês devem ter muita essa experiência, pai que vai retirar material da criança, do filho e tudo mais. Fui fazer isso, tive ali um breve colóquio com a diretora e ficou muito ali demarcado que ela tem uma visão política bem diferente da minha. Então, o que acontece, o que eu percebi ali, né? Eu tento ser muito democrático, muito respeitoso às visões que diferem da minha, acho que cada um tem a sua visão política, que é fruto de uma ideologia, que é fruto de crenças e valores, mas eu não percebi essa mesma empatia, na verdade, eu senti algo muito impositivo dela, e é o que a gente vê no debate aí em tudo, né, principalmente nas mídias sociais, essa guerra política, esse um lado meio que querendo desvalorizar o outro, e resumindo assim minha pergunta, né, eu não gostei, e no momento que a gente está, quando a gente vê esse tipo de divergência, ele mexe muito com o nosso socioemocional, porque você começa a refletir, peraí, onde que a minha filha está, né, que valores, né, tudo bem, por mais que a gente seja democrático, você vê que ali não houve essa mesma resposta, esse mesmo posicionamento, você começa a questionar, e isso abala no momento que a gente está, onde a ideologia política está tão forte, e novamente, resumindo mais ainda, minha pergunta como vocês acham que a escola deve se posicionar acerca disso, ou mais ainda, se ela não deve se posicionar? Então, queria conversar com você, professor João Batista, na sequência com o Rony, e queria ouvir do Célio alguns comentários em cima disso também. Que bom, Paulo, que você me deu a oportunidade de trazer um pensador contemporâneo que é Bauman. Bauman resgata de Freud um binômio que é fundamental para o século XXI. Ele diz, Freud, na obra dele, onde ele trata do processo de busca de civilização, né, o mal-estar na civilização, ele diz que o binômio para que se dê a construção da civilização é o binômio segurança e liberdade. Então, um não pode sobreviver sem o outro. E eles são contraditórios. Na sua fala ficou bastante evidente isso. No entanto, um depende do outro. Onde é que nós devemos trabalhar? Na busca de equilíbrio entre a segurança e a liberdade. Porque você não pode ter segurança sem liberdade, nem pode ter liberdade sem segurança. A busca desse equilíbrio é que Bauman traz muito bem, né? E a busca desse equilíbrio é um processo muito importante no processo educacional, desculpe a redundância. Porque esses dois elementos é que trabalham com o nosso socioemocional para nós aprendermos a buscar o equilíbrio entre ambos. Segurança e liberdade sempre. Nunca um sobrepujando o outro, e sim o equilíbrio entre ambos. Então, tem um discurso muito interessante que eu fico acompanhando, que isso é ideológico, isso não é ideológico. Tudo é ideológico porque tudo nasce de ideias. A gente precisa classificar ideológico politicamente. Agora, é ideológico necessariamente e não politicamente. Por exemplo, você estava procurando ou querendo ser atendido, né, no seu desejo, na sua necessidade imediata de resolver um problema de pegar o livro ou não pegar o livro. Né? Simples. Então, às vezes, num processo tão simples, liberdade e segurança estão ou entram em conflito quando não deveria acontecer. Então, o processo educacional é fantástico justamente porque hoje trabalha os contraditórios. E esse exemplo é um exemplo fantástico para isso. Legal, vamos lá, Rony. Paulo, só volta um pouquinho para mim, que a pergunta, como é que é? Bottom line, a minha pergunta é assim, como que a escola, até do ponto de vista, a gente vê que a gente está num cenário, não vou dizer
de polarização, embora acho que essa é a palavra, né, do ponto de vista político, né, como que a escola deve se posicionar nesse cenário, ou se ela não deve se posicionar, se é melhor ela não ter esse posicionamento, né, e não se expor, porque a gente sabe que seja de um lado, seja de um outro, seja mais brando para mais centrista, vai ter algum conflito, não vai bater, não vai sempre ao encontro as ideias umas das outras, né, entre pais e alunos, e a gente sabe que é um momento em que isso é uma questão muito sensível, né, porque a questão política está nela embutida toda uma ideologia que traz um repertório que, para o cenário que a gente está, causa muita instabilidade do ponto de vista socioemocional, né? O Grupo Olímpico não se posiciona nesse sentido, a gente orienta muito. Tanto é que um dos problemas que a gente teve no início com grupos de WhatsApp de pais foi esse, tá? Nós tivemos que fechar o grupo de WhatsApp e deixar com que eles falassem conosco ali, porque começou a ser imagem, parecia grupo de família, né? Então, nós realmente não nos posicionamos, respeitamos ali, mas sempre procurando ali o que né, a gente acha que é certo, que é o caminho do equilíbrio, né? Então, é isso. Essa é a posição da nossa escola. Legal. Célio, quer complementar um pouco a sua visão sobre esse tema? Célio, eu acho que seu áudio está fechado, será? Eu não estou te ouvindo. Eu sei que tem um delayzinho. Eu tinha clicado aqui sem querer no microfone. Tranquilo. Esse é um momento muito delicado no relacionamento entre escola e família, e qualquer tipo de discussão vai servir para fomentar, né? Vai servir para alimentar maiores insatisfações, e hoje, com o caminho das redes sociais, é muito fácil isso se transformar numa bola de neve. Então, por coisas que para nós podem ser corriqueiras, para os pais não são. Eu considero que uma escola, ela não deixa de ser política. O que ela não pode ser é partidária. Cada escola segue naturalmente, como o próprio professor João Batista comentou, segue uma linha ideológica. Temos uma ideologia. Há escolas que são religiosas, outras são laicas. Existem diferentes metodologias. Não é isso? As famílias escolhem a instituição de acordo com a filosofia de ensino, com aquilo que se espera. Então, é perfeitamente factível que numa escola de orientação religiosa rígida não seja permitido que uma aluna vá maquiada ou que um aluno tenha cabelo comprido. Isso pode parecer muito estranho em outras metodologias, mas para aquela instituição que segue aquela linha educacional, filosófica, de ensinamento, não tem como fugir desse viés ideológico. O que não é correto é a gente tomar partido. A escola deve ser apartidária exatamente porque nós vivemos em uma sociedade democrática. E nós atenderemos famílias com diversas preferências partidárias. No momento em que a gente defende uma bandeira que seja partidária, esse viés ideológico toma uma conotação até de interesse. Então, o nosso principal interesse, usando a palavra certa, tem que ser o bem-estar dos nossos alunos de acordo com a nossa filosofia, de acordo com o entendimento. As filosofias variam, mas elas todas são derivadas da BNCC, da LDB, precisamos cumprir carga curricular, mas nós vamos dar exemplo. A escola é formadora de exemplo. No momento em que você permite essa natureza de discussão, em que a gente entra no lado da polarização e escolhe um caminho entre dois possíveis que a sociedade está debatendo, isso pode trazer um mal-estar muito grande para a escola, não só do ponto de vista comercial, pelo desgaste que vai ter com as famílias, como do ponto de vista institucional. Então, eu acho que a escola deve ter a sua linha no sentido de respeito, de comunicação, de transparência, de pilares de democracia, de colaboração, de solidariedade. Eu acho que o princípio tem que ser esse, com as variações filosóficas e de metodologia que cada instituição naturalmente vai ter. Me parece que neste momento, em que está tão delicado qualquer tipo de divergência, qualquer tipo de falar não hoje é muito complicado para os pais. Eles sentem um não hoje 10, 20 vezes maior do que num tempo de normalidade. Me parece que hoje o momento ele é de diplomacia. Você percebe como é que o diplomata se corresponde com aquele do país oponente quando há interesses distintos.
A guerra é a última coisa. Eu não vou declarar guerra às famílias. Ele pode pensar diferente, não tem importância. Eu vou respeitar. Então, eu vou seguir a linha da minha filosofia de ensino, daquilo que eu pretendo para as minhas crianças. Se ele não concordar com isso, o que eu posso fazer? Mas eu não vou me modificar. E também eu não vou enfrentar, tentar mostrar para ele que ele está errado no seu pensamento. Nós temos que ensinar as crianças. Tem alguns pais que eles queriam ensinar, mas... Sim. Mas não há momento de fazer isso agora. Perfeito. Professor João Batista, eu vi que você quer fazer uma colocação também? Eu queria aproveitar o que Célio está trazendo e dizer o seguinte. É interessante que na escola do século XXI, o desafio maior que esse século está trazendo, principalmente para os educadores, é nós aprendermos a sair do século XX e entrar no século XXI. E no século XXI, mesmo ideologicamente, não existem apenas só dois caminhos. Nós precisamos construir novos caminhos. Os dois caminhos ficaram com o século XX. Os pensadores, de um modo geral, estão dizendo isso. Nós, educadores, precisamos aprender a ouvir esses pensadores. Os dois caminhos que existiam antes não servem mais para esse século XXI. Então, a gente precisa construir ou um terceiro, ou um quarto, ou um quinto caminho. E eles precisam ser muito melhores do que os dois do passado. Professor, a modernidade não tem que ser só tecnológica, né? Modernidade tem que ter de ideias, de pensamentos, tem que haver a evolução no aprendizado e também nas famílias. O pensamento Perfeito. Maravilha, inclusive indo nessa questão de tecnologia, né, que foi trazida aqui, aliás, eu vou voltar um passinho para trás, tá, pessoal? A gente já estourou aqui o nosso tempo, tá, mas estou vendo que foi por uma ótima causa, ninguém percebeu, estou vendo que todo mundo que entrou na sala continua aqui, então eu fiquei quietinho, não contei para ninguém, mas a gente respeita muito o tempo de vocês, tá? Então, tem uma série de perguntas aqui, eu realmente não vou conseguir cobrir todas, mas eu quero encerrar esse nosso encontro com mais uma, que eu vou direcionar ao professor João Batista, ao professor Rony também, a gente vem com, vamos dizer, considerações finais, mas eu me comprometo aqui as perguntas que não foram abordadas, eu vou decupá-las aqui para compartilhar com os nossos especialistas, para que eles possam dar uma devolutiva para cada uma que perguntou, tá? Mas a Sueli Corradini, né, do Vital Brasil, ela perguntou aqui em que medida, né, e por isso que eu falo, voltando no que eu comecei a falar, né, muito ligado à tecnologia, né, em que medida o que vem acontecendo agora é uma antecipação até mais contundente do que vinha sendo discutido na área da educação, né? O uso da tecnologia e desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Queria começar ouvindo você, Rony, e na sequência o professor João Batista, falar um pouquinho sobre esse olhar, né? Em que medida o que está acontecendo agora é realmente uma antecipação mais contundente desse fenômeno. Entramos nesse processo de forma compulsória, né? Não é contundente, é compulsória. Boa. Compulsória. Vamos lá, vamos ter que enfrentar. Estamos discutindo internamente na escola vários pontos que a gente pode mudar na rotina quando a gente retornar, porque a escola, como ela tem 4 cidades, por exemplo, nós já estamos planejando o retorno, já com algumas coisas em EAD, por exemplo, em algumas coisas que a gente já pode trabalhar de forma mais tranquila. O professor está mais inteiro em relação às tecnologias, então introduzir tecnologia hoje já não é tão absurdo na escola, né? Então, acho que esse aprendizado, né, o vocabulário, né, tantas plataformas, tantos meios de trabalhar isso, né? Então, eu acho que a gente, pelo menos, eliminou o monstro que para muitas escolas e muitos profissionais tinham, né? Eu acho que esse momento, isso foi rompido. Então, as coisas vão vir mais fáceis nesse sentido tecnológico. Mas eu sou ainda do lado humano, eu sou professor, eu acho que tem que ali, é livro, eu ainda sou muito dessa parte, sabe? Eu acho que tem que ser tudo muito bem dosado. Eu aprendi nos meus 35 anos de carreira, eu já vi tantas coisas chegar e ir embora, tantos modismos, então tudo tem que ser com muita responsabilidade,
sempre, como eu disse, quando a cozinha de uma escola é contato, é gente, é movimento, é criança, é adolescente, é isso. Vamos lá, professor. Para nós do Anchieta, primeiro eu quero deixar claro, eu faço parte de um conselho de diretores e diretores pedagógicos, né? Todos os diretores da sede se reúnem e nessa pandemia nós estamos nos reunindo 3 vezes por semana, para que vocês tenham ideia. E para nós, as tecnologias, elas são instrumentos, elas são ferramentas. E o que nós precisamos, claro, agora com essa experiência que estamos passando, é claro que as tecnologias vão fazer parte, obrigatoriamente, da educação como um elemento para complementações que virão e serão necessárias. Agora, evitando-se a mitificação das tecnologias. As tecnologias não podem ser mitificadas. Elas podem e devem ser utilizadas como complemento a um processo de educação planejado, tendo como finalidade a formação mais plena dos sujeitos. Então, é assim que a gente percebe as tecnologias. Sem preconceito, mas com parcimônia e também, como eu disse antes, a gente sabe que vai ser uma questão de escolha. O doutor Célio falou que as tecnologias, no retorno, nós não vamos retornar como antes. Então, vamos ter que nos valer das tecnologias justamente para criar alternâncias tais que deem conta desse retorno parcelado, tranquilo, e levando em conta alguns elementos ligados ao socioemocional de pais, de alunos, de professores, de todos nós. Porque isso é aparente, quem vai falar por nós e pelos alunos são os inconscientes. E isso precisa ser muito bem visto e respeitado. Maravilha, professor. Obrigado pela tua contribuição. Pessoal, a gente passou um bocado aqui do nosso horário. Eu vou começar com as considerações finais, passar a palavra para o doutor Célio. Eu queria ouvir de você, doutor Célio, e também dos professores Rony, do professor João Batista, uma breve reflexão, né, sobre esse momento e o olhar para o socioemocional, né, principalmente nessa relação com os pais, né? Então, uma breve reflexão para a gente fechar aqui. Acho que o tema pede esse tipo de olhar. Eu vou começar contigo, doutor Célio, e passo na sequência para o doutor João Batista, professor Rony também, para a gente finalizar aqui esse nosso encontro. Vamos lá? Não. A escola ela é formadora de pensamentos, a escola é formadora de exemplos, também deve ser um pilar de confiança. Hoje, todo mundo está com a confiança abalada. A insegurança é aquilo que graça pela sociedade. As pessoas precisam buscar inspiração, buscar credibilidade para continuar. Já passou pelo menos 2 meses aí desse tempo de isolamento social, em que famílias estão com as crianças em casa, essas mesmas famílias estão com dificuldades financeiras, sua grande maioria, desemprego, lojas fechadas, comércio. Já se fala numa recessão de 5%, 6%, 7%, 8%, economistas chegaram até em 11% de diminuição do PIB. Tudo bem, deixando de lado o economês, né? Isso gera um mal-estar, gera um sentimento amplo de insegurança. A instituição de ensino que demonstrar que está enfrentando essa dificuldade de peito aberto, se adaptou com rapidez, está fazendo tudo aquilo que é possível e que está tendo como objetivo o bem-estar da criança, resguardando a educação, resguardando tudo aquilo que se propôs a fazer e algo mais. Porque não é apenas dar aula de português, matemática, geografia, é muito mais do que isso. Precisamos ensinar a viver. Esse sentimento de confiança que venha das famílias é o que vai gerar a estabilidade, não só do nosso negócio, da nossa atividade, da nossa consciência, porque
Já se está falando aí que em mais 2, 3 meses muitas escolas vão quebrar. Não podemos transpassar o pânico nem para a nossa equipe, professores, auxiliares, muito menos para os pais. Temos que passar a mensagem de que tudo vai dar certo, que a gente vai superar, mas que isso depende do esforço mútuo. O esforço de cada um é originado por essa inspiração. E eu entendo que a escola ela é essencial nesse momento. Já que para razões finais, né, eu quero agradecer ao convite aqui da Blue Ocean, da Educo, para essa participação, para esta modesta colaboração, agradecer aos educadores aqui presentes, a todas as escolas que estão assistindo, mas vamos confiar, gente, vamos ter fé, nós vamos passar por isso. O mundo já passou por coisa pior, e não tinha WhatsApp, não tinha tecnologia, a gente tem muita coisa, e eu tenho certeza que com fé a gente chega lá. Legal. Antes de passar, professor João Batista, para você, eu estou postando agora aqui no chat e eu vou colocar em destaque lá em cima do chat. Deixa eu ver, coloquei. Está em destaque ali no chat para vocês. Esse link é para a biblioteca desse nosso encontro sobre educação, sobre toda a questão socioemocional, olhando aí para principalmente esse contexto, né, nas relações entre pais, com a escola, com os filhos, né? É um link que traz a biblioteca desse encontro com uma série de documentos sobre as atividades socioemocionais, empatia, foco e persistência, responsabilidade, criatividade e interesses artísticos, questão ambiental, então tudo aquilo que a gente sabe que conversa com o socioemocional. Eu elenquei aqui nessa biblioteca e já fica para vocês, e depois também a gente manda posterior, mas quis aproveitar porque aí quem já quiser clicar, ficar com essa janelinha aberta, já fica também. Professor João Batista, quero ouvir suas considerações finais para a gente fechar aqui o nosso encontro. Vamos lá? Bom, primeiro agradecer a vocês, agradecer aos colegas que participaram desse debate, bastante rico para mim, aprendi muito. E quero dizer que a escola é um centro de construção humana. É um centro de construção humana que vai formar pessoas que vão agir socialmente em várias direções. Isso não pode ser perdido de vista pela escola. E assim, essas pessoas precisam ser construídas, formadas de maneira a mais humana possível. A escola, até o século XX, estava muito focada na cognição. A escola do século XXI precisa aliar a cognição à formação socioemocional e afetiva. E, dentro disso, ou como base dessa formação socioemocional e afetiva, um fortíssimo componente de consciência ética. Isso é fundamental para o século XXI. Então, com essa mensagem, nós deixamos, o Colégio Anchieta deixa para todos os educadores que aqui estiveram conosco. Nós estamos orgulhosos de estar junto com vocês nesse evento e com colegas que, mesmo sem ver a imagem de cada um, mas nós sabemos que a imagem não é só visual, mas a imagem que fica é que por trás, né, de cada nome desse aqui, nós temos um colega batalhador e construtor de pessoas dentro daquilo que falamos, nos princípios que falamos. Eu quero agradecer e dar uma boa noite afetuoso a todos vocês. Maravilha, professor. Professor Rony, vamos lá? Agradecer a Paulo, Igor aí, né? Professor Célio, né? Professor João, obrigado aí por esse diálogo tão produtivo e terapêutico, né? Não deixa de ser, né? A escola, nesse momento, mais do que nunca, e ela sempre foi uma ponte, um tripé com a família, a escola, nesse momento, ela tem uma responsabilidade maior ainda nesse sentido, né? De fortalecer os pais para lidarem com seus filhos em casa com aquilo que era a responsabilidade nossa. Então, acho que nesse momento o nosso papel com as famílias, principalmente, é de acolhimento, acolher. Eu não vejo outro caminho nesse momento distante, onde eu estou na minha casa e todos os pais estão nas suas casas,
é o acolhimento, é escutar, é ter paciência, é falar, reforçar, é isso. Eu acho que, nesse momento, nós estamos nos reinventando, nada vai ser como antes, a escola vai voltar muito diferente do que ela foi, muitas coisas vão ser reorganizadas, e é isso. E eu estou com saudade de estar no chão da escola, é isso. Eu quero abrir logo a minha escola o mais rápido possível, porque essa solidão de estar longe do aluno é muito ruim, né? Mas temos que ter paciência, temos que ter resiliência, força, porque nós, gestores, né, nós somos muito responsáveis por manter esse emocional forte com as famílias. Um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite a você e a todos e a todas os participantes desse encontro. Com essas palavras dos nossos especialistas, a gente encerra essa terceira sala, né, que tratou exatamente sobre a questão socioemocional e a relação das escolas com os pais, né, a sala dos pais, como a gente chamou aqui. Pessoal, obrigado a todos, a todas pela presença. Deixei ali o link com várias informações legais para vocês aqui no nosso chat, já em destaque. De qualquer forma, a gente vai mandar depois para todos, para todas, um compilado, inclusive, das demais bibliotecas, das demais salas, né, tanto sobre direção e gestão, como que a gente teve ontem também, como que a gente teve aqui sobre socioemocional. Então, obrigado novamente pela presença de todos e todas. Se possível, na medida do possível e, acima de tudo, fiquem em casa o máximo que puderem, né? Vamos tentar manter esse isolamento, que é o que vai fazer a gente passar mais rápido. Se a quarentena se estica, é porque alguém não ficou em casa, então tentemos ficar o máximo que der. E enquanto a gente não se vê presencialmente, fique em casa e a gente, em breve, estaremos juntos aí, fisicamente, no offline também. Obrigado, pessoal. É isso aí, boa noite.